Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente eleger a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro. Claudinho do Bragantino, a sensação e muitas dúvidas do meio pra frente. Vocês vão precisar me ajudar. Monte a sua também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha, não foi fácil eleger os melhores da competição, mas eu já queria ressaltar que foi uma eleição democrática, né? Em todos os canais que eu vi, nas escolhas dos colegas, no Prêmio Craque Brasileirão organizado pela CBF, também no Troféu Bola de Prata, pelo menos uma eleição que priorizou aí, beneficiou boa parte dos clubes do Brasil que foram protagonistas, diferentemente de 2019, quando o Flamengo realmente dominou a seleção com 8, 9 jogadores, um ou outro intruso apenas, mas porque realmente o Flamengo do Jorge Jesus naquele ano sobrou realmente. Dessa vez não. Nessa temporada bagunçada, atípica, de um campeonato muito equilibrado, de um aspecto físico que complicou, tudo isso que a gente já falou. Mas vamos lá, sem mais delongas, né, sem ficar me alongando aqui muito, eu queria também, vocês já podem comentar aí, deixar nos comentários a seleção de vocês. Não foi nada fácil, porque todo torcedor, ele tem as suas escolhas, ele tem os seus palpites, ele quer o jogador do seu time beneficiado, mas é aquela coisa, a seleção jogam 11, né? No nosso time aqui não vai definir nada, né? A seleção que eu escolher, a que você escolher, não vai ser determinante para nada, mas é uma questão de justiça, né? De você valorizar caras que se destacaram aí nesse campeonato tão atrapalhado aí, tão diferente que a gente acompanhou nessa temporada 2021. Vamos lá. Para mim o goleiro, e eu acho que por enquanto não vai ter dúvida, tá? O goleiro Everton fez realmente uma grande campanha. A gente teve outros goleiros se destacando aí durante a temporada, o Santos do Atlético Paranaense, que sempre é um bom goleiro, o próprio Marcelo Lomba do Inter, mas o Everton, não só pela temporada, a gente está falando do Campeonato Brasileiro, né? Mas, e isso tem diferença, né? Porque às vezes o jogador joga melhor tanto na Libertadores, na Copa do Brasil, e isso bagunça um pouco a cabeça da gente. Tem o primeiro turno também, que muita gente desconsidera, porque fica mais na memória a segunda parte da competição, mas o Everton foi muito regular. De todos os jogos que eu vi do Everton na temporada, mas especificamente no Campeonato Brasileiro, um cara muito regular e, portanto, ele é o meu goleiro dessa seleção. Vamos lá, dupla de zaga. Gustavo Gomes, também do Palmeiras, uma regularidade impressionante desse zagueiro, ao lado de Victor Cuesta do Internacional. Eu sei que esse acho que vai gerar um pouquinho mais de polêmica, porque o Cuesta não viveu a sua melhor temporada com a camisa do Inter. Ele jogou mais no ano passado, do ano passado, 2019. Com o Rodrigo Moledo, né? O Moledo também acabou participando boa parte do segundo turno, depois da chegada do Abel com o Cuesta de novo, mas aí é que tá, eu acho que o Cuesta, embora não tenha feito a sua melhor temporada, ainda assim ele é um representante da melhor defesa do campeonato, que é a do Inter, e uma liderança técnica e muito importante nessa arrancada que o Inter teve na reta final, chegando aí para disputar o título brasileiro. Então, para mim, o Cuesta tá entre as listas. Eu sei que o Lucas Veríssimo jogou uma enormidade, o Lucas Claro do Fluminense merece uma menção aí, aliás, o Fluminense fez uma campanha maravilhosa. Vários jogadores poderiam estar nessa lista, você pode comentar aí a sua, mas para mim Gustavo Gomes e Victor Cuesta. Nas laterais também vai dar discussão. Para mim o Fagner ele sobra na posição há muitos anos no futebol brasileiro, eu não consigo ver alguém superior ao Fagner. E olha que a gente está falando de um Corinthians dos piores dos últimos anos, de um nível técnico baixíssimo, mas mesmo assim, nos piores momentos do time, o Fagner carregando o piano nas costas. Como lateral, é um cara que defende e ataca eu não consigo ver um concorrente para o Fagner hoje atuando no Brasil. O Isla fez um bom campeonato pelo Flamengo, que foi o campeão e tudo mais, mas não no nível que jogou o Fagner pelas suas estatísticas. Então, para mim, o Fagner é o lateral direito. Na esquerda, eu fiquei com uma grande dúvida, porque eu gosto muito desse uruguaio do Palmeiras, o Matias Vinha. Acho ele muito bom jogador, acho que foi um achado do Palmeiras, e é um lateral assim acima da média do que a gente tem por aqui. Só que o Guilherme Arana chegou na seleção brasileira e foi realmente um fenômeno no campeonato. E é muito ruim você não ter um jogador do Atlético Mineiro, né, que embora tenha decepcionado muito na temporada por
porque a gente imaginava que fosse disputar o título, eu acho que o Guilherme Arana pode estar nesse lado esquerdo aí. Acho que o Vinha estaria bem escolhido. A única ressalva que eu faço do Arana é porque muitas vezes ele jogou mais de meia do que de lateral. Mas tudo bem, ele é lateral esquerdo, ele jogava muitas vezes como ala, né, num esquema às vezes de 3 zagueiros do São Paulo, mas mesmo quando o São Paulo usava 2 zagueiros, ele também jogava numa linha mais avançada. Mas tudo bem, vamos botar o Arana aí para montar uma seleção forte também, né? Por enquanto o Everton, Gustavo Gomes e Cuesta, Fagner e Guilherme Arana. Tá bem, né? Tá bacana. Vamos pro meio-campo, que agora o bicho vai pegar. Bom, pra mim, os 2 volantes, se é que a gente pode chamar de volantes, né? Esses caras, eles até jogam basicamente na mesma posição, na mesma função, mas não tem como tirá-los dessa seleção, pelo menos na minha opinião. O Edenilson do Inter jogou uma enormidade, olha o que esse cara jogou. Ele e o Patrick, assim, no meio-campo colorado, o Patrick uma linha um pouquinho mais avançada, mas o Edenilson sendo um motorzinho, impressionante o que corre esse cara, fez gols importantes, chega na frente, marca, ele tá numa fase espetacular. Então o Edenilson, para mim, tem um voto ali como um dos volantes. O outro é o Gerson, né? O Gerson é um cracaço jogando aqui no futebol brasileiro, apreciem esse cara aqui, ele é muito diferente, ele pisa na bola, ele dá o ritmo do jogo, ele arma, ele começa a criar, a construir no meio-campo do Flamengo, ele faz todo o meio-campo jogar, mesmo quando o Flamengo não conseguiu ser o Flamengo em vários momentos, por um decréscimo técnico do Everton Ribeiro, o Arrascaeta também fez um brilhante campeonato, mas o Gerson conseguiu sempre manter o nível lá em cima. Então o Gerson também é mais um representante aí do campeão, acho que é o primeiro, né? É o primeiro representante aí do campeão brasileiro nessa seleção. Mas calma, então Edenilson e Gerson. Vamos lá, eu vou montar um 4-4-2, porque eu não vou conseguir tirar 2 meias para mim que foram destaques absolutos nessa competição. Eu gostaria de fazer um 4-3-3 com 3 atacantes, porque do meio para frente as dúvidas começam a aumentar, né? Você tem 2 artilheiros, por exemplo, você tem jogadores decisivos, você tem caras brilhantes, técnicos que, de novo, só podem 11, né? Então vamos lá. Esses 2 meias para mim. O Vina do Ceará. Que campeonato fez o Vina? É impressionante a campanha do Vozão com o Guto Ferreira, de chegar numa Sul-Americana. Tem muito desse jogador, que foi assediado por vários clubes e ainda assim optou por renovar com o Ceará, né? Fez um grande contrato lá para permanecer, virou ídolo da torcida e jogou uma enormidade, assim, do meio para frente ele ditava as ações, estava pisando na área, estava fazendo gol, estava armando, estava dando assistências, então para mim o Vina merece muito estar nessa seleção. E um representante também do futebol do Nordeste. E o Claudinho. O Claudinho, inclusive, foi eleito aí o craque do campeonato, revelação, artilheiro junto com o Luciano, 18 gols marcados, demorou para entrar no campeonato porque o time também estava, digamos, enfrentando lá uma oscilação, uma instabilidade no começo, né? Vem o primeiro ano do Bragantino, do Red Bull Bragantino na Série A, depois da parceria, campeão da Série B, ele já tinha se destacado ano passado, mas fez um campeonato maravilhoso. O Claudinho, por mais que o Bragantino não estivesse numa condição melhor, e acho que a gente até entende, né? Como eu disse, o campeonato foi muito equilibrado, muito concorrido, era o primeiro ano da franquia na Série A, e a gente tem o Claudinho aí jogando uma barbaridade também. Ele mereceu e está merecendo todos os prêmios e todos os holofotes. Então, Vina e Claudinho no meio campo, com Gerson e Edenilson. E aí sobram só 2 atacantes, né? O que é um problemaço para resolver, cara. Problemaço para resolver. Porque assim, a gente tem o Luciano, que é o artilheiro do campeonato, junto do Claudinho. E o Luciano, cara, carregou o São Paulo nas costas durante muito tempo. E por causa do São Paulo, por causa do Luciano, o São Paulo disputou o título. Não só por causa do Luciano, né? Naquele período o Daniel Alves estava jogando bem também, o Diniz tinha encontrado um time. Mas quando o Luciano sai, ali no final da temporada, que ele sofre uma lesão e até desfalca ali o time na Copa do Brasil, quando o time é eliminado, depois ele não consegue voltar a pleno e tal. Quando ele se ausenta, o time sente muito. O Brenner sentiu muito, que foi outro destaque também do campeonato.
mas o Luciano precisa estar nessa seleção, né? Eu tinha tirado ele inicialmente, e vou explicar por quê, mas tô aqui fazendo meia-culpa aqui, que não dá para tirar o Luciano dessa seleção do campeonato por tudo que ele fez, e também o representante do São Paulo, que embora a frustração de não ter vencido o título, ainda carimbou o título do Flamengo, né, no último jogo, venceu, garantiu vaga na fase de grupos com o gol do Luciano. Então o Luciano merece também estar nessa seleção. E aí, cara? E aí tem o parceiro do Luciano. Eu gostaria muito, 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 muito de colocar o Gabigol, porque pra mim o Gabigol é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Ele é um cara que é realmente acima da média dos demais, não conseguiu fazer uma boa temporada, e talvez por isso eu use esse critério, porque ele jogou menos jogos do que os demais. O Pedro foi o titular em boa parte do campeonato, mas o Gabigol, quando volta para o time bancado pelo Rogério Ceni com o Pedro no banco, é o Gabigol que é o responsável, ou né? É um dos principais responsáveis pela retomada do Flamengo rumo ao título brasileiro. Não só tecnicamente, porque ele faz gols, ele decide jogos, mas ele é um cara muito decisivo, cara. Ele tá na hora certa, ele contagia os jogadores, é um ídolo da nação rubro-negra já. O Gabigol vem fazendo história aqui no futebol e pô, seria uma injustiça tirá-lo, mas eu vou ter que usar esse critério porque eu não posso deixar o Marinho de fora, cara. O Marinho foi um personagem do futebol brasileiro nessa temporada e no Campeonato Brasileiro também, de um Santos que enfrentou muitos problemas, que não podia contratar jogadores, que tinha na temporada passada o maior destaque, o venezuelano Soteldo, e o Soteldo não jogou no mesmo nível, e o Marinho comeu a bola. E o Marinho também foi o cara que levou o Santos para a final da Libertadores, mas eu sei que a gente está falando de Campeonato Brasileiro, e tudo bem, porque no campeonato o Santos chega também, se classifica para a Libertadores mais uma vez, quando todo mundo achou que não ia acontecer, por conta do Marinho. O Marinho em vários jogos põe a bola embaixo do braço e resolve. O Marinho consegue, né, essa façanha, e ele merece estar nessa seleção. Foi muito difícil, gente, porque pô, você tirar um Gabigol, tirar um Pedro, um Brenner daqui a pouco poderia estar nessa seleção, um Patrick do Inter, jogadores que ficaram de fora, né? Mas enfim, a gente tem que escolher só 11, essa aqui é a brincadeira. Por isso que eu queria ouvir vocês a partir de agora. Faltou o técnico, né? O técnico para mim é o Abel Braga. O Rogério Ceni, mesmo campeão, ele chega depois também, junto com o Abel, mas ele tem muito mais recurso, né? O Abel enfrentou muitas dificuldades. Dificuldades externas, dificuldades internas, limitações de elenco, uma série de dificuldades, e ele construiu uma história fantástica, fantástica, a ponto do Inter estar vivo até o último segundo, até o último instante do campeonato, o Inter estava vivo na disputa pelo título. Então eu sou obrigado a valorizar aí a campanha do Abel, que já se despediu do Inter, mas fez história mais uma vez. Tá aí, o Everton, Fagner, Gustavo Gomes, Vitor Cuesta e Guilherme Arana, Edenilson, Gerson, Vina e Claudinho, Luciano e Marinho. Tá bom pra vocês? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!